Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Autoaula Charlie Araújo com dicas de direção, macetes para a prova. E hoje estamos aqui com ele, o Rafael Malbec, o gente? Inspirador de muitos instrutores e luz de muitos alunos também, eu posso dizer assim, né, Rafael? Tá aí nessa caminhada aí já há um tempo. Vamos dar uma dica pro pessoal passar de primeira, né? Eles vêm comentar no vídeo aqui, passei de primeiro por causa desse vídeo. Vamos embora aí, então, comenta pra gente aí. E, Rafael, falando sobre esse tema de prova, o grande pivô aí, como manter a calma no exame de direção? Cara, eu lembro quando eu fui fazer meu exame, eu tava tão nervoso. Eu não sentia minhas pernas, eu não sentia minha mão. Eu não sentia nada. Não tô sentindo nada. Eu só queria ir no banheiro toda hora e vai beber água e dar vontade de vomitar, eu passando mal. E na verdade eu não entendia por que eu tava sentindo aquilo. Hoje eu já consigo ter uma percepção melhor do que aconteceu. Então, por que você, na hora que você vai fazer prova, você sente tanto essas sensações como eu senti lá da primeira vez que eu fui fazer o exame? Nesse dia eu passei na prova. Deu certo? Então, existem alguns motivos que levam uma pessoa a ficar mais nervosa que a outra. Tanto é o perfil psicológico, perfil comportamental, que a gente estava estudando, né? Esses últimos tempos agora. Mas olha só, eu não tinha comprado nenhuma aula, não tinha investido em mais aulas. Tirou carteira aqui em BH? Lá no Rio. No Rio, assim. Se fosse aqui em BH, eu não tinha passado. Eu tirei a carteira lá no Rio, lá, você sabe que é só fazer a baliza da volta no quarteirão. Mas na minha época eram 15 aulas, eu não comprei mais aulas. Minha sorte é que na época para marcar a prova era muito rápido, então em uma semana e 3 dias mais ou menos, aí foi isso. 10 dias lá já estava marcado a minha prova. Aí eu já fui fazer a prova e estava acertando tudo, estava muito bem. Então eu não investi em mais aulas, não fiz mais aulas para ficar confiante. Eu estava com excesso de confiança, porque meu instrutor ele ficava caladão. Sim. Gente boa demais, eu amo ele de coração, mas tipo, ele ficava caladão. Tipo assim, não falava assim, não, você teria reprovado, isso aqui, não, deixava eu fazer. Dava aquele feedback. Dava feedback, não, o gênio dele é calado mesmo, fica calado. Sim. Depois a gente acabou trabalhando junto no autoescola. Aí todo aluno que chegava, esse cara aqui foi meu aluno. Aí eu fui para a prova. Eu tinha um dinheiro guardado para fazer mais uma prova, mas não tinha dinheiro para comprar aula. Entendi. Eu não estava com excesso de confiança. Não tinha entrado no clima da prova sem meus treinamentos. Então fiquei muito nervoso. Hoje, eu vejo que hoje o aluno, assim como eu naquela época, às vezes ele não se planeja bem. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o aluno ele vai ficar mais nervoso se ele for para o exame sem conhecer a área de exame. Sim. Às vezes aqui ele cai em outra área de exame, não sabe como é que é. Se eu fosse hoje fazer o exame na área de exame que eu não conheço, com certeza eu ia ficar nervoso. Hoje a gente fez um treinamento, está lá no meu canal esse treinamento. Isso. Eu falei pro Thiago, me mostra antes para eu poder fazer. Eu cometi um erro. Aí ele me jogou em outro percurso sem eu conhecer nada. Eu cometi mais um erro. Aí ele me jogou no terceiro percurso sem eu conhecer nada de novo. Cometi terceiro erro. O percurso foi mais difícil ainda, né? Então se você... Olha, eu sou instrutor de trânsito. Eu fui fazer o percurso, eu errei em todos eles, eu teria passado, mas todos com um erro. Imagina um aluno que ele não tem o número de horas de direção que a gente tem. Então, se você não conhece a área de exame, claro que você vai ficar muito nervoso. Então, o primeiro passo é você conhecer a área de exame, que você vai fazer exame, porque isso vai te trazer mais confiança. Eu sei que ali o cara vai me pedir um controle, eu sei que ali tem uma parada obrigatória, porque quando você está nervoso, você não vê placa igual você vê. Uma coisa você está no treino, mas quando você está nervoso, tem a placa de par enorme na sua frente. Você não vê ela vermelha, você vê ela verde, né? Você igual o sinal tá verde pra mim, deixa eu ir embora. Tipo isso aí, né? Você só fica pensando no final da prova, quero chegar no final da prova, quero chegar no final da prova. Você fica pensando em que acabar logo. Eu não quero que acabe logo, quero que acabe logo. Você fica pensando em acabar logo, cara.
Você não fica pensando que tem uma outra coisa para você fazer. Uma outra função, outra tarefa às vezes executada, né? Fica travado ali. E além disso, uma coisa que, se eu estivesse dando aula hoje e que eu aprendi com alguns instrutores, é sempre separar os alunos de primeira prova dos alunos que já foram reprovados. Quando você coloca um aluno que já foi reprovado com um aluno de primeira prova, esse aluno que já foi reprovado, ele contamina. Verdade. Né? Ele joga, sem querer, técnica de PNL, né? Ele joga um gatilho ruim para aquele aluno que vai fazer prova a primeira vez. Né? Resumindo, nunca vá para a área de exame para ficar conversando com outras pessoas. Você tem que, se possível, levar um fone de ouvido, porque isso até inibe um pouco, a pessoa fica sem graça. Vou chegar perto dele e tá com fone de ouvido. Tá no canto, Aí você fica ali com fone de ouvido, quietinho na sua, fica ali no seu canto, e ali você vai se isolar, vai focar na sua prova. Não adianta você ir lá ficar tentando dar conselho para os outros, porque alguém vai acabar soltando alguma coisa que vai te contaminar. Quer ver um exemplo? Eu chego para você, sua primeira prova. Eu chego para você e falo assim, Thiago, aquele examinador barbudo de óculos ali me reprovou. Aí na hora que você vai fazer a prova, você cai logo direto no barbudo. Pois, cara, foi o que deu reprovação do meu amigo lá. Ainda, por sinal, ainda fala assim ainda. E ele me reprovou errado, porque eu tinha dado certo, eu tinha olhado. Aí que piora mais ainda. Verdade. Então, quanto mais você se isolar na hora da sua prova, melhor. Terceiro ponto, o primeiro ponto foi focar no conhecer o percurso, fazer mais aulas. Segundo ponto é você se isolar. Terceiro ponto, não ficar olhando a prova dos outros, né? Exatamente. A gente estava lá na área de exame agora, lá, o menino saiu da vaga, quase bateu no outro carro lá. Então, se eu tivesse ali para fazer prova, aquela cena ali me impactou, que eu tô falando aqui agora. Mas se eu tivesse para fazer prova, ia ficar mais gritante na minha cabeça. Vou bater. Vou bater. O carro, ele quase bateu, eu também vou bater. Então ele fica se comparando com outra pessoa que vai fazer prova. Não tem nada a ver com ele. Mas ele vê alguém derrubando baliza, aí ele fica gritando aquilo na cabeça dele, vou derrubar a baliza. Exatamente. E é muito interessante, você falou uma coisa aí, né, uma definição de medo, e você falou todas elas dentro desses 3 pontos. O medo seria o quê? A gente sempre tem medo do que não conhece. Né? Se eu ouve falar, aquele bairro ali é perigoso. Ele sai daqui agora e vai pra fantasia. Ele fala assim, pô, esse bairro deve ser o seguinte, deve pisar lá, dar tiro, né? Ou ser assaltado. Rio de Janeiro. E tal, a gente só pensa tudo isso assim, né? Quando ouve falar. Então, quando você não conhece tal situação, você tem um medo. E assim, somos assim, questão de local, questão de pessoas, igual você citou, aquele examinador barbudo me deu pau, você vai criar aquele medo ali. Quando você tem acesso... É um exemplo, tá, gente? Todo examinador vai tomar barbudo, vai achar que não, né? Isso não, vai nessa onda não. Não tem nada a ver com isso. Foi figurativo isso aqui. Foi minhoca na cabeça do povo, né? Mas o que acontece? Cria-se essa imagem, né? Desconstrói isso aí, turma. Cria-se essa imagem. Então, a fantasia você citou. Então, quando não conhecíamos algo, criamos medo. E você foi muito bem nessas colocações. Então, quando você conhece o percurso, tem a habilidade com o veículo, você falou muito isso hoje, né? Habilidade em qualquer situação. Habilidade é habilidade. Então, você não vai criar aquele medo, não vai crescer, porque um certo medo vai abrir, que é natural. Quem não tem medo de ser reprovado? Ninguém vai 100%. Ninguém vai ser. Tem aluno que fica com medo. Quando eu vejo um aluno que está muito calmo, eu falo, esse cara é normal. Não está normal, não, é verdade. Somos seres humanos, fazem parte. Mas existem caminhos, muito bem citados por você, esses 3, para você amenizar este medo, esse nervosismo também, que pode se enquadrar junto, né? Que caminha ali de mão dada com o outro. E acontece muito isso. E muitas vezes você citou uma situação, do seu caso aí, que você não tinha dinheiro para comprar mais aulas e tudo mais. Muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. E tem um caso também que às vezes o próprio aluno às vezes não quer comprar aula, né? Não quer treinar, né? Tem uma situação assim que ela acaba chegando na véspera da prova, eu tô com medo, mas na verdade ele está inseguro. Isso, porque a palavra é outra. A palavra seria outra. Ele está inseguro porque não tem habilidade suficiente e caiu a ficha dele que não tem habilidade suficiente e virou-se um medo ali no caso. Sim, eu vejo que foi criado
na cultura brasileira, não é nem do mineiro, nem do carioca, nem do paulista, na cultura brasileira de que o aluno às vezes acredita que a autoescola só quer vender a aula para ele. Né? Quando eu vou contar para vocês o que acontece nos bastidores da autoescola onde eu trabalhava. O dono da autoescola chegou para mim e falou assim, ó, nunca diga para o aluno quantas aulas ele deve comprar. Você não sabe o bolso do aluno, quanto dinheiro ele tem, se ele tem ou não tem dinheiro. Nunca diga para o aluno quantas aulas ele deve comprar. Apenas você diga para o aluno o seguinte, ó, se sua prova fosse hoje, você acha que você ia passar na prova? Então, sempre quando chegava na última aula do aluno, a gente fazia uma revisão ali, eu ficava totalmente calado, só ia anotando os pontos ali, chegava para ele e mostrar para ele, ó, sua pontuação é essa. Eu não falava nada, já estava lá cheio de ponto anotado. Olha para ele, sua pontuação é essa. Se sua prova fosse hoje, você acha que você teria sido aprovado? Então é ele que responde, ele fala, ó, realmente eu não seria aprovado. Eu falei, então tá. Então, quem vai decidir quantas aulas vai comprar vai ser você. Eu não vou decidir nada, porque eu falo para o aluno, ó, eu não vendo aula, não trabalho na recepção da autoescola, porque lá essa função a gente deixava para recepcionista. E isso lá você resolve com a recepção da autoescola. Eu não fico com dinheiro, não fico com nada. É porque no regime de trabalho que eu trabalhava, eu ganhava por aula. Só que meu carro já era lotado. Então, para mim, se o aluno comprar ou não comprar, você vai ter outro aluno preenchido. Já tinha 3 meses cheio. Sim. Sempre 3 meses para frente já estava cheio, não tinha mais vaga. Então, não tinha interesse em comprar aula, a escolha era do aluno. Outro contexto que foi criado é que o Detran determina 20 aulas. Mas isso aí, cara, é uma questão que ele determinou 20 aulas, porque é isso que passou lá na Câmara dos Deputados. Não quer dizer que com 20 aulas você vai aprender. Né? Você já foi tentar ensinar alguém a cozinhar? 20 vezes que eu ensinava uma adolescente a cozinhar, ele vai aprender naquelas 20 aulas ali? Não vai, cara. Né? Então você não tem como se comparar. Algumas pessoas aprendem com 15 aulas, outras pessoas vão aprender com 35. Exatamente. Cada um tem um número, você não pode se comparar. Porque sua irmã, seu primo, sua mãe, seu pai aprendeu com pouca aula, que você também vai aprender com poucas aulas. Cada um vai aprender num ritmo diferente. Então não adianta você criar na sua cabeça que eu não preciso de mais aulas, eu preciso passar na prova. Não existe isso. Isso é uma cultura que foi se criada. Exatamente. Com a questão de que, mas a autoescola só quer me vender aula. Né? No meu caso, eu nem ofereço aula. O aluno que escolhe quantas aulas. Muito bem. A responsabilidade já fica toda para ele. Exatamente. Sabe o que, Thiago? Eu vou te falar. Se eu chego para você e falo assim, Thiago, compra 10 aulas, que com 10 aulas você vai passar na prova. Aí você compra uma aula, chega lá e passa. Você fala, uma aula eu passei, ele queria me vender 10. Uma aula. Agora eu chego para o outro aluno e falo assim, compra uma aula só para lembrar, porque você já está fera. Chega lá e ele reprova. Ele fala assim, poxa, se ele tivesse falado, eu tinha comprado 10 aulas. Sim, verdade. Então, você não tem como dar um número de aulas para o aluno. Isso é verdade. Você tem que deixar o aluno escolher. A escolha sempre está nas mãos dele, a resposta está nas mãos dele. Não pode estar nas mãos do instrutor. Justamente. E ele ser autocrítico, né? Usar autocrítico e sincero com ele mesmo. Ele tem que saber se avaliar. Saber se ele está pronto ou não. Porque é muito claro a questão de sequência de acertos, que o aluno tem que ter ali uma média de acertos na aula, um aproveitamento positivo na aula, para conseguir executar no exame. E essa questão... Sabendo que no exame não é passivo de erro. Exatamente. Tem os erros ali que podem ser relevados e tudo mais, mas essa cultura realmente de que a autoescola só quer vender aula, só quer vender aula, ela infelizmente está impregnada. É aquela coisa, né? Existem bons profissionais, existem maus profissionais em todas as áreas que a gente... Eu estou falando no meu caso. Justo. Igual o Thiago pode falar aqui o caso dele, cada um trabalha de uma maneira. Exatamente. Não, mas você falou uma coisa interessante, porque o que acontece? Tem os bons profissionais que trabalham com seriedade, no seu caso, que não é por isso que você foi destaque na sua escola hoje, aí está aí com o seu nome expandido. Assim como qualquer outra profissão. Tem profissionais e profissionais. Às vezes o cara leva ali de qualquer jeito e tal, aí acaba aquela repercussão negativa, espalha, acaba defamando todos. E o que trabalha sério ali acaba sendo prejudicado. A escola que trabalha sério acaba sendo prejudicada.
Porque a autoescola hoje em dia, o que é que dá um nome para a autoescola? Ou melhor, o que é que dá um bom nome para o instrutor? Aprovação. Né? Se um aluno reprovado, ele nunca vai falar bem. Justamente do que dá aprovação. Então, não é lucro. Não é lucro do instrutor e no da autoescola ter reprovações no seu ambiente ali. Né? Daí, para ter aprovações, quanto mais treino, quanto mais capacitado, melhor. Eu tenho um grupo no Facebook lá que está com 398 mil, acho. Se bobear, agora chegou nos 400 mil membros lá. E sempre a postagem que mais bomba lá nesse grupo, lá no grupo aí Dirigindo Sem Medo, sempre quando alguém fala, eu aprovo a publicação, não tem problema nenhum, mas a pessoa chega lá e fala assim, mas o cara me vendeu aula, eu fiz a aula, não sei o que, sempre tem alguém que vai comentando a mesma coisa. Mas a pessoa está dentro daquela bolha ali que ela acredita que só aquilo ali que é a verdade. Eu já fiz vídeo no meu canal de pessoas que falaram, não, eu investi em mais aulas. Lembrando, eu não sou dono de autoescola, o Thiago também não é dono de autoescola. Mas, voltando ao assunto do medo, não existe aquele aluno que quanto mais ele treinar, mais medo ele vai sentir. Não existe isso. Quanto mais você treinar, mais confiante você vai ficar. Ué. Exatamente. Melhor, as pessoas ficam assim, tomar um remédio, um calmante. O melhor calmante para você fazer a prova é o treino. Exatamente. A confiança, né? A perfeição, a prática constante leva à perfeição. Sim. E a confiança, eu dou um exemplo muito interessante em cima desse medo. Olha a situação. Pega um jogador de futebol treinado, um grande nome da vida, Neymar, Copa 94 lá, Roberto Baggio, que estou pênalti lá pro alto lá da Copa pra nós, Petra pra gente lá. O cara era o top da Itália, jogador, né, número 1, e outros nomes aí. Esse jogador esse o dia todo treinando, é passivo de erro. Tem um torcedor que fala assim, mas você recebe só para fazer isso, você treina isso o dia todo. Exatamente, o nervosismo ali e tal. E olha que eles treinam muitas horas por dia. Justamente, então eles sabem o que fazem e de repente no calor do momento ali um cálculo mal feito, uma pressão maior na bola ali, muito vai perder. E eles têm esse psicológico para tal coisa. Aí tem acompanhamento, né? Justamente. Agora imagina que eles têm o treinamento, então eles logicamente acertam mais do que erram. Se colocar eu para bater um pênalti, final de campeonato, estádio cheio, eu vou valer em estádio, não, para ser um campo de várzea ali, todo mundo gritando, velho. Eu campinho aqui como é que é o nome? Daqui é... Vespasiano ali. Alterosa, campinho Alterosa ali em cima. Se eu sair correndo para chutar a bola, eu tropeço, nem chuto nem a bola, cara. Toda a pressão que eu vou sentir. Quando eu jogo, não sou jogador de futebol. Então se eu correr ali, torcida, vai, Thiago, no final que eu correr, já tropeça, já cai de cabeça. E é assim que funciona. Então se eu sou jogador, estou treinando, vou ter habilidade para aquilo. Então é assim que funciona. Então o medo, gente, ele vai existir. Sempre existe um certo grau de medo, mas ele vai ser controlado quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais habilidade você tiver. Sim. E por isso vai ter mais controle emocional. Uma coisa que a psicóloga fala, né? Porque eu tenho alguns alunos que fizeram acompanhamento com a psicóloga, e a psicóloga fala assim, se você reprovar, o que vai acontecer? Vai morrer alguém se você reprovar? Então, errar é humano. Às vezes pode ter alguém que está assistindo a gente que tem um perfil muito perfeccionista, ou uma pessoa que quer acertar tudo, quer controlar tudo. Você não vai controlar tudo. Exatamente. Eu já dei aula para aluno que estava muito bem, chegou no final da prova, veio uma pessoa trazendo um aluno para fazer a prova, entrou de moto na frente do meu aluno perdeu. Já aconteceu do meu aluno, fez a baliza, foi para o percurso, quando ele foi virar para pegar o final do percurso, veio um mendigo e entrou na frente do aluno de uma vez. O aluno perdeu. Então você não vai controlar tudo. Você tem que estar ciente que você não tem controle de tudo. Você, como diz o Dom Dolfa com o Evandro, você vai lá para fazer a prova, mas não quer dizer que é só a última prova. Né? Você está fazendo uma prova da autoescola, uma prova do concurso público, o cara fica esperando 4 anos para aparecer outra prova daquele carro público. Verdade. No outro mês você já pode marcar de novo. No concurso público a gente ficou esperando 4 anos. Né? Eu tive concurso público que eu preenchi tudo, esqueci que tinha frente e verso. Tinha um verso, eu não preenchi. Eu fiquei 2 dias passando mal de raiva de não ter preenchido aquele negócio. Mas aí, passou. Eu estou vivo, estou aqui, estou bem.
E errar é humano, você tem que aceitar seus erros, tem que aceitar que você não vai acertar tudo. Você não está lá, você não vai ser o perfeito, que você vai fazer tudo e que tudo vai dar certo, tudo vai ser as mil maravilhas. Né? É verdade. Tem coisas que realmente não estão no nosso controle. Não está. O que está no seu controle hoje, treino, habilidade. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor. E o resto é consequências vão acontecer. Justamente. Então, fica aí essa dica para você vencer o medo de dirigir, o medo da prova de exame prático. Medo de dirigir seria já outro assunto, né? A pauta Vamos fazer o próximo vídeo então. Vamos fazer? O próximo é medo de dirigir. Fechou? Então, tá aí a dica, turma. Lembrando que tá aqui no link. Já se inscreva, já siga os canais aí do Rafael Malbec, tá aqui parceiraço com a gente hoje, tá bom? Um grande abraço e vamos pra cima, hein? Falou! Tchau, tchau. Tchau.